corrige esse desequilíbrio entre trabalho e vida pessoal é uma liderança de maior qualidade em nossas empresas. E então, o que você vai encontrar é o equilíbrio. Mas em vez disso, o que se faz? Uma indústria que trata só dos sintomas, coloca ali uma palmilha grossa nos sapatos de corrida para fazer a gente se sentir como se estivesse conseguindo equilíbrio para correr, talvez, 1 hora? Olha o equilíbrio. Só um pouquinho, Tá vendo? Mas é só por 1 hora. É literalmente um comércio. As empresas se vendem como se elas tivessem a solução para esse equilíbrio. Mas a menos que eles estejam ensinando os líderes a me ajudar a alcançar isso, só tá me ajudando a entorpecer a dor, né? Um alíviozinho. Então você cara, quer dizer que, na verdade, quando uma empresa tem, na verdade, um buffet para a pessoa almoçar todo dia, que elas têm beliches, têm salas de exercícios também, quando tem terapeutas, estão tratando sintomas ou estão tentando realmente criar um ambiente de trabalho mais seguro no geral? olha, se for ver, isso depende da empresa. Se ela for bem administrada, vai fazer parte de um esquema maior. Sim. Mas, por um outro lado, se a empresa for mal administrada, então ela estará disfarçando essas falhas. Você e eu já visitamos empresas que são magníficas, né? Tem uma empresa, cara, que eu acho que a cozinha dela, a cozinha corporativa, a cafeteria, a comida é incrível. Você nunca quer sair. Mas é incrível para visitantes. Inacreditável. Né? Se apaixonam. Eu não conheço ninguém que recuse uma oferta de trabalho de um outro lugar porque a comida ali onde ela tá é boa. Não existe. Mas eu conheço muitas pessoas que recusaram trabalhar em outro lugar porque ali onde ela tá, ela ama. Ela gosta do seu chefe, ela se sente parte de algo maior. É verdade que o escritório lá pode ser melhor, a comida lá pode ser melhor, mas o que ela faz? Ela quer ficar ali. E talvez conseguir mais tempo livre ou alguma Tanto coisa faz. assim. O importante é a emoção boa que ela tem ali. Interessante. Estar ali é importante pra ela. É claro, essas coisas são legais. Eu não vou dizer que essas coisas não são legais, mas não é isso que vai tornar a pessoa leal, né? Não é essas coisas que vai fazer a pessoa se sentir pertencente a algo maior que elas. É só uma coisa bem legal. Então você acha que é responsabilidade de uma pessoa para um líder de uma empresa criar essa sensação de segurança, sensação de que algo maior está acontecendo aqui e aquela sensação de que Tipo uma segurança psicológica? eu simplesmente quero fazer parte dessa marca, eu quero fazer parte dessa missão porque é algo maior do que eu, mesmo que talvez em outro lugar tenha melhores oportunidades para comida, para uma academia, essas coisas. Isso é responsabilidade de uma pessoa na equipe? Ou isso é de toda a equipe executiva, responsabilidade de todo mundo criar esse lugar? É mais eficiente quando vem do topo. Mas é responsabilidade de todos. Liderar é ter cuidado com quem está ao nosso redor, não só um cargo. Você já me ouviu falar isso antes, né? Eu conheço muitas pessoas que são chefes, estão lá no alto nível, eles têm autoridade, as pessoas fazem o que eles mandam, mas as pessoas não seguem eles. Certo. E eu conheço outras pessoas que são como você, que não estão no topo das hierarquias, que não têm uma autoridade formal, mas tomaram a decisão de cuidar das pessoas que estão ao seu redor. E aí a gente confia, né? A gente segue essa pessoa em qualquer lugar. Em outras palavras, a liderança ela pode vir de qualquer lugar numa empresa. Sim, a gente tem o direito de exigir melhores líderes, mas se a gente não fizer, desistir não é a única opção, nem ficar reclamando. A gente pode se empenhar para ser aquele líder que a gente deseja ter. Uau. Entendeu? Qualquer pessoa, em qualquer nível, pode se tornar um estudante de liderança. Qualquer pessoa, em qualquer nível, pode escolher cuidar daquela pessoa que está ao lado, trabalhar para ver ela se levantar, se tornar a melhor versão dela mesma. Ela vai aparecer para trabalhar inspirada, vai para casa se sentindo bem, confiante. Graças a quem? Graças ao nosso cuidado. E mesmo que a empresa não funcione direito, é como uma mina de carvão. Tem bolsões de diamante ali, é só procurar. Se tiver o suficiente disso, o poder vai para as mãos daqueles que não têm o poder. É irônico, né? Porque, no fundo, o poder pertence ao povo. Claro. A verdadeira autoridade pertence ao povo. E é por isso que os ditadores se engajam no domínio de uma máfia para dar a aparência de que eles são populares. Ou eles realizam as eleições falsas para dar a aparência de que tem um mandato. Os ditadores fazem isso, não fazem? Porque se o povo não tivesse poder, os ditadores não iam ter que fazer guerra contra eles. Certo. Não é? Ditadores têm medo do povo. Porque o povo tem o poder. Em qualquer população, em qualquer organização. E o que mantém os ditadores, os maus líderes e autoridades no poder é manter o povo dividido. Porque se você pode criar desconfiança entre os vizinhos,
Então o povo nunca poderá se unir e nunca poderá depor o líder. Por isso que se você olhar para qualquer ditadura que já existiu, existem sistemas. Olha a Alemanha Oriental durante a Guerra Fria. A gente não sabia quem é que estava nos denunciando, então todo mundo ficava alerta, ninguém confiava em ninguém. Os vizinhos não confiavam nos vizinhos. E com isso os ditadores faziam o que queriam. Acontece que quando o povo se reúne, não é o Congresso que se levanta um dia e decide sobre a lei dos direitos civis. Essa é uma ideia muito boa. Foram milhares e milhares de pessoas marchando num protesto pacífico, que colocaram uma pressão incrível. Uma pressão em cima do sistema para que ele mudasse. E tudo o que aconteceu no mundo, onde teve uma revolução ou uma evolução, foi assim. As pessoas sempre têm o poder, e nos negócios também, elas têm o poder. Então, se existe demissões em massa numa base anual e ali é criada uma competição interna, o que está acontecendo é que uma pessoa vai ficar contra a outra, especialmente num sistema onde se incentiva com base no desempenho individual. Aí nessa organização de venda, por exemplo, se tudo que eu faço é para minha comissão, para que eu vou ajudar os outros? Que se danem. Não é? Se você mantém as pessoas divididas, segue do jeito que tá. Mas se as pessoas se juntam, acontece coisa boa. Então, é por isso que eu quero estar junto com as pessoas que acreditam que existe uma maneira melhor de construir um ambiente corporativo. Quero estar junto com aqueles que acreditam que dá sim para falar, eu amo meu trabalho, por direito. Que não seja um privilégio para poucos sortudos que no fim do dia vão para casa e falam, eu amo meu trabalho. Não é tipo uma loteria, onde você pergunta para a pessoa, você gosta de trabalhar? Ela fala, eu amo. Aí você vira e fala, pô, você tem sorte. Como quem não ganhou nada nesse jogo. Entendeu? Não é sorte. Nós temos direito. É nosso direito dado por Deus de gostar de trabalhar. Porque eu acho que os seres humanos não são animais tribais e todos nós queremos nos sentir inspirados. Todos queremos sentir que fazemos parte de algo maior do que nós mesmos. Todos queremos ter algum tipo de segurança física e psicológica, seja em casa ou no trabalho. Tememos a guerra, tememos o crime, e a gente quer se sentir seguro em casa. Queremos essa sensação no fim do dia. Todo ser humano no planeta quer poder sustentar a si mesmo e a sua família. Existe uma nobreza no trabalho. Sabe? A caridade não funciona. Destrói o ego humano, né? Existe uma dignidade em poder fazer um dia de trabalho duro e receber um salário. E quando eu me dou muito bem, alguém chega e diz, olha, bom trabalho, aqui vai um pequeno extra porque você é um membro valioso para nós e a gente quer ter certeza de que estamos te incentivando o que você faz porque você cuida de algo que é maior do que você mesmo. Antes de empregos corporativos existirem, Sim. O que as pessoas faziam? As pessoas, elas se sentiam bem? Elas sentiam que todas elas trabalhavam por conta própria ou... Não. Elas estavam fazendo o seu próprio ofício, coisas em famílias, como uma tribo. O que acontecia lá? O que estava acontecendo é que os seres humanos, o Homo sapiens, está nesse planeta há cerca de 50 mil anos. E durante 40 mil desses 50 mil anos, literalmente 4/5 do tempo nesse planeta, vivemos em populações que nunca foram maiores que 150 pessoas. Não tinham um em cima do outro, era comunidade. E a forma como sobrevivemos nesses tempos perigosos foi que olhávamos uns pelos outros. Nós contribuímos. Algumas pessoas construíam casas, algumas pessoas caçavam, outras faziam comida e cuidavam das crianças. Era família. E a riqueza era distribuída. Tem evidências de que eles encontraram nas escavações antropológicas os melhores cortes de carne, né? E a gente pensaria que iria para todos os alfas da tribo, porque é o mais forte, que pode escolher primeiro o alimento. Os melhores cortes de carne, você pode dizer isso pelos ossos, foram realmente distribuídos entre a tribo. Em outras palavras, os alfas, os líderes, sim, eles tinham direito de comer primeiro. É assim que nós somos, animais hierárquicos. Ninguém vê problema com uma pessoa mais velha e não despreza a ideia de que um veterano ganhe mais dinheiro, né, numa empresa. Para nós é natural ver um idoso conseguir subir na vida. Ninguém tem problema, por exemplo, com uma celebridade fazendo mais grana que consegue uma mesa num restaurante onde a gente tem uma reserva. Tá beleza. E vai indo. É por isso que todos nós tentamos melhorar a posição na sociedade fazendo alguma coisa, né? A gente espera que você faça de uma boa maneira, não só se tornando famoso na internet, ganhando fama, sem fazer nada pra ninguém. Aí é outra coisa. Mas eram tristezas compartilhadas, né? Sacrifícios compartilhados em prol dos outros. Entendeu? Isso não significa que não tinha egoísmo, mas no final do dia, precisavam do outro. Pois é.
Então, há cerca de 10, 12 mil anos, quando começamos a cultivar, não precisávamos viajar, podíamos ficar parados. E também conseguimos sustentar populações muito maiores do que cerca de 150, porque pudemos acumular recursos. Isso também permitiu o surgimento de classes dominantes, inteligência, essas coisas. Você podia ter um grupo inteiro de pessoas que não caçavam, não se reuniam. Elas só governavam. Entendeu? Tipo uma classe dominante. Ou eles só meditavam. Seriam filósofos, Nós tínhamos os recursos para isso e estávamos bem com isso. E é uma coisa boa, porque veja os avanços da sociedade moderna nos últimos 10 mil anos. Pelo fato de não ter que lavrar no campo, a pessoa podia estar ali inventando alguma coisa. Podia inovar. Pode inovar, não é? É uma coisa boa. Mas a escala começa a ficar muito grande. Sim. Entendeu? Não fomos feitos pela natureza para viver em grandes populações. A gente funciona melhor quando nos organizamos em grupos menores. Por isso que a hierarquia é importante, o treinamento de liderança também é importante. Então, você me perguntou se a pessoa no topo é responsável. Não, a pessoa no topo é responsável por cuidar das pessoas que estão sob sua responsabilidade direta e assegurar que estas cuidem e encorajem as outras pessoas que estão andando com ela. E assim um vai cuidando do outro, né? Fazendo com que aqueles que estão na linha de frente, que são realmente os que fazem o trabalho duro, se sintam cuidados e felizes em estar contribuindo. Tem um fuzileiro que eu conheço, que é o general da Marinha. Ele fala que a maneira como ele pode julgar a qualidade do tenente é como ele ouve as tropas falarem do seu tenente, como eles se referem a ele. Quando ele não está por Isso, perto, eles quando falam, ele... é o tenente ou é o nosso tenente? Tá na posição de líder, e não só de um tenente. Tipo, é o nosso tenente. O coronel é sempre o coronel porque a relação é distante. Certo? Então, assim que tomamos posse da posição emocional dos nossos líderes, há um sinal de devoção e confiança mútua. Mas essa relação começa com a maneira como o líder lidera. Sim, a gente tem responsabilidade de retribuir. Nós o chamamos de líder não porque ele tem a patente. Nós chamamos de líder porque você correu o risco de confiar primeiro. Nós o chamamos de líder porque você assumiu o risco de construir o relacionamento primeiro. Você arriscou criar primeiro o círculo de segurança. Você correu o risco de ir em direção à visão antes de qualquer coisa. Porque você teve coragem de assumir o risco. Liderou dando a cara a tapa. Não tem nada a ver com patente. Pro desconhecido. Pro desconhecido, seja ele qual for. Aí a gente vai, faz o que tem que fazer, sabendo que vai ter um apoio, vai ser acompanhado. Falando nisso, você sempre faz isso comigo quando a gente se encontra, né? Você dá aquele tio, tio. Então, os melhores líderes são os melhores seguidores. Em que sentido? Os melhores líderes nunca pensam que eles são o fim, que o dever está sobre eles. Eles sempre acreditam que estão a serviço de algo maior do que eles mesmos. Mesmo que essa pessoa em posição de liderança alcance o topo numa organização, ele ainda sente que está subordinado a algo maior, certo? Então, o Papa, ele ainda pensa que está a serviço de algo maior do que ele mesmo. Um CEO de uma organização visionária sente que ainda está subordinado a seguir uma visão maior do que ele mesmo. Assim, o melhor líder é, na verdade, o melhor seguidor. Mesmo que esteja nos níveis mais altos de uma organização, eles ainda estão servindo. É verdade. Pode não ser uma pessoa, mas uma causa, Uma missão, uma ideia, uma Deus, visão, alguma coisa seja assim. lá o que for, ainda tem algo ao qual eles servem, se dedicam, que estão servindo. Então, tem essa coisa de ser seguidor. Sem querer criticar os marinheiros, mas quando eles avaliam seus líderes, eles procuram uma boa liderança para acompanhar. Por exemplo, se você passar por uma seleção que eles fazem, né, dos candidatos, escolhendo na escola, quando alguém é escolhido para uma tarefa, para ser o líder daquele grupo, né, daquela função, os marinheiros estão sempre olhando para os outros também. Com isso, eles querem ver se todos estão contribuindo com ideias, para ver se os líderes aceitam essas ideias, né? Como fazer. E estão olhando também para os membros, para ver se mesmo quando a ideia deles não é escolhida, se eles estão dando tudo de si. Para que a ideia do líder tenha sucesso. E mesmo se falhar, eles estão dando tudo de si para pegar o que acontece ali e ver o que pode ser feito, em vez de falar, eu avisei. Eu tava certo. Ou sabotar, porque a ideia deles não foi escolhida. Então apostam tudo. Por isso que um bom acompanhamento
é tão importante quanto uma boa liderança. Então, que a gente respeite isso. Para que, quando uma decisão for tomada, nós demos o nosso sangue, suor, lágrimas, para ver que essa decisão dos líderes foi bem sucedida. Mesmo se falhar, a gente ajuda, porque esse é o acordo. Você não deve ir atrás deles e dizer: não, quero que você repita isso agora, diga na minha cara. Não faça isso, porque é um pouco como o leão que mostra os dentes. Eles dizem: para trás, que eu não quero atacar você. Portanto, você poderia repetir que lentamente está dando à pessoa uma oportunidade de se retratar.